Bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a EMERGE, pela realização deste evento, que eu acho de uma importância tremenda e muito atual, e que nós todos precisamos lutar, porque a questão da mediação ambiental, que a gente vai discutir aqui, eu acho que terão outras discussões, eu costumo falar que é a solução para o meio ambiente. Eu vou cumprimentar o desembargador Elton, um antigo amigo, que nós, há quantos anos, eu não vou falar porque vai demonstrar a idade dele, a minha não, já não tem problema, mas o Adalberto, o Adalberto também, um companheiro, eu estive na inauguração dessa vara, 23 anos, né, Adalberto? Cumprimentar também o doutor Humberto, que precisou sair, o doutor Rocco, que a gente acostuma, cumprimentar todos os palestrantes que me precederam e que já falaram tudo que eu ia falar. Eu tinha anotado aqui, eu estava só riscava, falei, não vou ter mais falar, então eu vou conversar com vocês a respeito do trabalho que a gente vem efetuando na Câmara de Mediação para a Solução de Conflitos Socioambientais e Urbanísticos do Tribunal de Justiça de São Paulo. Um rápido e breve histórico do porquê dessa Câmara. Como diz o Edson Bilarelli, ele falou assim, Gilberto, nós somos Jurássico nessa área ambiental. Nós começamos há quantos anos, né? Um grupinho foi aumentando, foi crescendo, e então a gente vem estudando bastante, e eu sempre fui 21 anos do Ministério Público, 23 da magistratura, que eu fui pelo 5º, e sempre na área ambiental, e acho que foi o doutor Alexandre que mencionou, não sei se a respeito de críticas que faziam, né? Falava, Gilberto, eu chegava no tribunal, tanto, agora você quer julgar aí, tanto esses latrocínios, tudo aí, você vai ficar lá em crime ambiental, que mataram o mico-leão da cara dourada. Tinha um que falava, Gilberto, como é que vai o mico-leão da cara dourada? Então, vai bem e tal. Mas, então, eu sempre lutei, sempre achei muito importante, assim, e depois que no tribunal eu comecei a observar, quando eu já estava no tribunal, que havia o que de início disse o doutor Humberto, ele falou da responsabilidade do magistrado, né? Eu verificava que havia uma falha no judiciário, porque os juízes, com a gama de processo, que todos sabem aí, aqui assim, então chegava um crime ambiental, ou uma ação civil pública, ou uma outra questão ambiental, eles desconheciam, não tinham, não estudaram, agora é obrigatório, mas... E havia aquelas dificuldades. Então, eu ia vendo aquilo, eu falei assim, até que um dia um juiz me ligou e falou, Gilberto, eu vou comprar rapidamente. Ele falou assim, eu estou com um caso aqui, você que é da área ambiental, você me dá uma luz aqui. É um dono de um circo que judia do elefante, o Ministério Público pediu a apreensão do elefante e mandou... O juiz nomeou ele nomeou quem é depositário, o dono do circo, onde ia pôr o elefante. Daí ele falou assim, agora ele está com agravo, tem que informar, o que você acha disso? E eu falei, olha, você acha que devo mudar, dar liminar? Eu acho que deve, sim, faz isso, porque como é que o dono do circo vai cuidar do elefante que ele judia? Bom, daí no dia seguinte, ele falou assim, Gilberto, você que me orientou, agora você me fala, onde eu ponho o elefante? Eu falei, barbaridade. Eu falei, o que eu tenho que falar, dar palpite nas coisas, né? Daí, por coincidência, eu tinha amizade com uma presidente da Associação Nacional de Proteção dos Animais. Eu liguei para ela, uma professora da USP. A senhora me ajuda, doutora Sônia, que eu preciso assim. Ela arrumou, eu sei que o elefante veio para o Rio de Janeiro, para um zoológico.
Falei, graças a ela, doutora, a senhora me lembra. Mas aí, se eu fosse falar, eu comecei a ver uma série de questões aí, as dificuldades que... Então, a primeira dificuldade que tem, que eu queria abordar, quem é do judiciário conhece, quem é do ministério, quem atua no judiciário, assim, é a falta nós não temos mais, juízes não temos apoio nenhum. Essa é uma realidade. Há pouco tempo, nessa parte técnica, material, num evento, encontrei com o Edson Milaré, mais um juiz que é da área ambiental e um outro promotor, era um evento. E veio a conversa, porque o Edson falou que ele tem um escritório hoje grande, que tem não sei quantos funcionários, engenheiro, químico, biólogo, tal. O Ministério Público tem o grupo de apoio, o grupo GAEMA, o Ministério Público Federal tem todos. E daí eu perguntei para o juiz, o que você tem? Ele falou assim, tem uma escrevente. Não, e é a realidade. Eu moro em Santos, então, todo momento, eu me aposentei, porque quando eu estava nativa, os juízes ficavam com meio vergonha de perguntar. Agora não, já está aposentado, né? Fim de feira, como fala. Então, daí chega, Gilberto, eu estou com esse problema aqui, o que você acha aqui? Procura fulano, tal, princípio da insignificância. Eu sinto que eles não têm. Não tem, aqui eu acho que no Rio não tem um técnico, não é perito. Técnico, para você chegar lá e falar assim, eu estou com um problema assim, vamos ver como é que eu vou discutir, como técnico de contabilidade, e questões ambientais, que são complexíssimas. Às vezes você vai saber, por exemplo, poluição, o nível de poluição, como é, na hora para você decidir dar uma liminar. Bom, isso é um aspecto que eu tenho observado do judiciário que se ressente desse. Então, às vezes, procuram professores, procuram outros técnicos, assim, amigos, mas eu acho que tinha que ter um corpo técnico judiciário para auxiliar nisso aí, para evitar uma série de coisas. Eu estou escrevendo um anedotário, não posso falar por causa do horário, ambiental, porque você vê cada coisa que não dá. Tem o caso do elefante, tinha uma perícia que ninguém fazia perícia porque mataram uma capivara, o veterinário não aceitou, e no fim nomearam o açougueiro da cidade. E o açougueiro lá falou assim, a carne de porco vale tanto, a capivara vale tanto. Então, e daí o pessoal do tribunal falou, Gilberto, olha aqui, olha as ações que o Ministério Público está pondo, e olha como é que é. Bom, mas então, isso é um aspecto. Agora, o outro aspecto, que eu estou aproveitando a fala do doutor Humberto aqui, para me encaixar aqui, ele falou assim que falta do judiciário, tem a complexidade da matéria, a falta do judiciário não estar preparado, porque o aspecto social, aspecto econômico que um dano ambiental causa, aí, e também que ele falou, eu falo as questões sociais. Acho que eu anotei aqui uma pergunta muito interessante da doutora Verônica, que fez sobre milicianos, judiciário, toda essa questão aí. Eu estou assistindo isso lá no litoral de São Paulo, um problema gravíssimo, tudo, mas a realidade é que as ocupações de áreas ambientais, o Ministério Público entra com a ação para retirar, no prazo X, o juiz concede 30 dias sob pena de multa diária, é contra a prefeitura, de acordo com o artigo 182 da Constituição, é o que tem que fazer a parte parcelamento, isso aí, do solo, e daí o tribunal confirma, e daí onde põe aquelas pessoas? Como é que vai alocar tudo assim? E nesse aspecto aí, eu já vou adentrando, são as questões que eu vou apresentar, alguns problemas que eu tenho visto na questão ambiental. E comecei por aí, essa dificuldade do judiciário, eu digo até, não está capacitado para resolver isto. E daí, a resposta que eu tenho para ele é através da mediação. Porque daí vai ouvir as partes, um representante. Logo, nós já tivemos uma experiência, porque na Câmara ambiental, que eu vou falar sobre a Câmara que nós criamos no Tribunal de Justiça, eu propus a criação de Câmara, nessa época, por força dessas questões, porque eu falei com o presidente, vou propor a criação de vara. Ele não põe que não tem dinheiro para criar vara, então não põe. Assim. Então, Câmara. Eu falei, então, Câmara, porque aí desloca os desembargadores para trabalhar nas câmaras, independentemente da Câmara que ele é titular. Porque, assim, também já é um absurdo.
mas continua assim. Mas não tem despesa. Então, o VAR até hoje São Paulo não tem, mas tem duas, criaram outra Câmara ambiental. Bom, nessa questão, então, nós temos já as dificuldades que o judiciário enfrenta aí por força dessa complexidade e que a mediação vai solucionando. Agora, vem, eu conversava com a doutora Cristina, que eu queria cumprimentar, e esqueci da doutora Mara também, aqui, a respeito da atuação da Câmara, as dificuldades que nós estamos encontrando e que eu acho que esse é o ambiente propício para a gente discutir e ver e colher as informações que podem ajudar. A primeira dificuldade que eu anoto é que, eu volto a falar, repito, o judiciário não está preparado. Então, a mediação vai ajudar muito nisso. E tem ajudado nos poucos casos que são remetidos para a Câmara, pelos juízes. Na sequência, nós temos, eu coordeno a Câmara, que é ligada ao Sejusc, de mediação do tribunal, e, paralelamente, eu leciono na Universidade Católica de Santos, e eu falei, eu vou ajudar aqui, porque eles têm muitos problemas lá no litoral, criar uma Câmara privada de mediação para a solução de conflitos ambientais. Acho que foi uma das primeiras câmaras privadas de uma universidade. Então, foi criada a Câmara Privada, de acordo, tudo direitinho, com os mediadores todos capacitados, e aí todos ligados à área ambiental, que é importante, de passagem, também. E visitei os juízes da comarca de Santos, que atuam na área, São Vicente, de algumas comarcas. Visitei. Então, eu visitava, olha, nós estamos com a Câmara, quando vocês pode mandar os casos para lá, que nós tem técnicos, engenheiros, biólogos, tem tudo lá da universidade que podem prestar um serviço técnico, então nós estamos à disposição. Já fazem 3 anos, foram 2 casos que os juízes mandaram. E quando eu falava para os juízes, eu falava assim, que beleza, eu tenho mais de 200 processos lá. Esse aí não mandou um, deve estar com 500 lá agora, e não mandou nenhum. Eu falei, puxa vida, não só ele, como os outros. Só 2 mandaram, que eram aqueles casos terríveis, que não tinha... o crime organizado tomou conta, então ninguém entrava lá, ninguém saía, daí eles mandaram. Vai precisar resolver ele lá, intimar, tal. Isso foi um. O outro era uma bobagem, nós resolvemos lá, era poluição sonora, deu certo. Mas não mando. Então, os juízes... E eu fui falar com o desembargador coordenador do Tribunal de Justiça a esse respeito. Eu falei, Zé Carlos, eu não sei se o pessoal não vai com a minha cara, ou não sei, o que está vendo? Não. É cultural, não é só questão ambiental. Outras coisas. Manda pouca coisa. Ainda o juiz não se percebeu da importância da mediação. Ocorre em São Paulo, estou falando de São Paulo. Aqui. Então, agora, vai no corregedor, ele fala assim, eu não posso mandar, mas vou conversar. E daí que eu comecei a pensar, falei, mas eu não me conformo com isso. O processo está parado lá. O meio ambiente continua sendo degradado e o processo, o juiz, assim, e juízes bons, não entendo. Mas daí eu falei, vou mudar a tática. E foi falado hoje aqui, tanto pelo doutor Caio aqui, a respeito eu vou falar assim, acendeu uma luz, assim, falei assim, manda execução fiscal, porque execução fiscal é a coisa mais sem graça, o juiz decidir se a execução fiscal pagou ou não pagou. Bom, quem é juiz sabe como é que é, não tem. Então, agora, eu já falei, eu fui na Câmara Ambiental, falei, todos os processos que vocês tiverem de ação, de multa, vocês podem mandar para lá. E nós convocamos todo mundo para fazer a mediação. Pode mandar, porque assim, vai ser ótimo também, vou falar com eles. Daí eu aproveitei como ficaram entusiasmados com isso, porque tem milhares de execução. Daí eu falei assim, olha, e tem caso de essas regularizações fundiárias e essas invasões de áreas de preservação ambiental,
Aí não é só mandar pôr para fora. Eu falei, não é como o passarinho, que vou chegar lá, você espanta, ele voa. Não, não, tem gente, você tem que colocar no lugar, tudo isso aí. Então você tem que ouvir assistente social, tem que eu conversei, tudo assim. Ele falou, oxe, interessante, olha, vamos ter uma reunião da Câmara, eu vou falar agora, deve ser semana que vem. Vamos falar, vamos ver se eles mandam assim. Eu falei, eu vou pegar as piores ações, porque na Câmara Ambiental tem inúmeras ações. Agora, umas que eu achei mais, vamos ver se eles mandam. Então, há essa questão que eu estou falando por São Paulo, converso com alguns colegas, eu não sei aqui no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, como é que tem funcionado. Eu sei que tem funcionado bem em Mato Grosso. Quando nós criamos a Câmara em São Paulo, Mato Grosso criou e tem funcionado bem. Agora, uma questão, vamos ver. A outro problema que eu até anotei aqui, tem alguns, não digo assim, alguns representantes do Ministério Público, eles não aceitam. Teve um que é muito meu amigo, eu tive liberdade com ele, até falar, ele foi dar uma aula para mim, no curso de pós-graduação, daí eu comecei a conversar, e ele falou, não, eu sou contra. Eu falei, por que você é contra? Resolve tudo, o que é? Você acha que é assim? Não. Daí eu, brincando assim, mas falando assim, falei assim, você está atrasado. Hoje o mundo todo faz mediação, resolve os casos, aí os casos que assim, agora fica parado lá no tribunal, não anda essas ações, não soluciona com problemas. Mas pensa bem, eu vou começar a aceitar, mas só se for feito por juiz. Eu falei, tá bom. O juiz não tem tempo, ele está cheio, tudo, mas olha, tem mediador que faz uma mediação na área ambiental muito melhor que o juiz, que ele conhece tudo. Então, não vai querer de juiz assim. Bom, então, juiz aposentado que na área ambiental. Eu falei, está melhor, então você manda assim. Mas então tem isso. Agora, também, a gente vai certas coisas assim, conversando com alguns advogados, tem advogado que é contra. Cadê honorários, tal. Eu falei assim. E esses são alguns obstáculos que eu tenho observado, que a gente tem que ir trabalhando. Até o Kazuo Watanabe, que é o grande incentivador dessa área, ele que começou com a questão de mediação, ele praticamente fez o projeto de lei, aquela resolução 125, foi ele que fez, ele atua muito nessa área. Ele fala assim, Gilberto, você foi do MP, então você vai lá e vai conversando com o pessoal. Você está na magistratura, vai lá. Na ordem dos advogados, você está inscrito? Estou. Então você vai lá. Então eu estou fazendo esse papel. E vou, converso, crio a Ordem de São Paulo, já tem um grupo muito bom, que é uma comissão de mediação para a solução de conflitos. O Ministério Público agora, porque saiu aquela resolução 118 do órgão federal lá, e mandando criar também, eles estão criando, mas eu vou lutando. Mas a grande solução, que eu acho que vai ajudar muito, ela está... porque eu até mostrei para o doutor Caio aqui, Germano, estava com o filho do Caio, Germano, não sei por que Caio, é dele. Eu fui fazer uma aula para os juízes ambientais. Tem um grupo de juízes ambientais que foram fazer um curso lá em São Paulo e me convidaram para fazer uma aula sobre crimes ambientais. Daí eu ia da minha casa aqui em Santos, ia no carro lá, ia pensando. Eu falei, eu vou falar de crime ambiental. Dolo, culpa, matou o passarinho, aquelas coisas. Eu falei, mas isso aqui já falei tanto, não aguento mais isso aí. Eu vou pegar, sabe de uma coisa? Eu vou mudar, eu vou falar sobre mediação. Então, era crime a minha palestra. Eu falei, olha, o crime, eu vou falar assim, eu vou falar primeiro sobre mediação, porque, por falta da mediação, vem ocorrendo muitos crimes graves, invasão, crime organizado, tudo isso aí, tal. Então, vocês vejam assim, então nós vamos ver essa questão da mediação, falei da mediação ambiental, que seria importante, porque você evita tudo isso aí, tudo. Terminei de falar, todo mundo gostou, mas todo mundo veio falar comigo. Mas o mais importante foi a desembargadora Shirley Beltrão. Beltrão, né? Ela falou assim,
desembargador, eu estou fazendo um trabalho em Minas Gerais, assim, 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 assim. Isso que o professor Germano falou. Que eles estão fazendo. E está dando certo, vai indo muito bem. Eu falei, nossa senhora, me manda o... Eu sei que quando eu cheguei em casa, ele já havia mandado toda a portaria, o termo de acordo entre o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o órgão ambiental, assim. Eu falei, é isso. Peguei aquilo, falei assim, mais uma. Agora, essa não foi o Cazu que mandou, foi a Shirley Beltrão, foi de Minas, né? Vou falar. Procurei o secretário do Meio Ambiente, o Marcos Pinheiro. Falei, olha, você concorda com isso, com isso? Daí, falei assim, espera, mas procurei o presidente do tribunal, ele falou assim, Gilberto, faz favor, fala com o corregedor. O corregedor é muito meu amigo, fui falar com ele e topou na hora. Vamos. Então, vamos no Ministério Público. Fomos ao Ministério Público, falei com o procurador-geral. E agora, eles falaram, já falei com todos, está tudo... Mas depois, nessa conversa, falei, está certo aí, mas descobri uma coisa que... Eu falei com o secretário da Habitação, porque é dessa secretaria, e falei, olha, doutor Flávio, tem isso, nós estamos fazendo, que beleza, faz isso, isso, isso. Agora, é bom o senhor falar com o secretário da Justiça, porque ele tem uma verba, que fica essas verbas de multa, e daí ele pode pegar esse dinheiro e aplicar para comprar área, tal, tal. E ele ficou quieto, eu não sabia. Daí fui falar com o secretário da Justiça, que foi colega meu, foi o secretário da Justiça. Não, mas nós fazemos mediação. Então eu descobri, nem ele sabia, ele sabia, mas ninguém sabia que tem 2 órgãos, 2 secretarias trabalhando em regularização fundiária urbana. E os 2 querem que fique. Então agora precisa solucionar isso. Mas nós vamos, se Deus quiser, nós vamos acertar isso e vai sair, e já combinei com o doutor Germano, nós vamos fazer uma reunião com os secretários aí, porque eu acho que está na hora. É o caminho, e sem isso. Só vou dar um exemplo das dificuldades da ação. Não é, às vezes fala assim, o juiz é devagar, o juiz não é assim. Teve uma ação, foi uma das primeiras ações, acho que até a primeira ação civil pública movida, o autor foi o Flávio Feldman, que assinou, contra todas as empresas de Cubatão. Cubatão era o município que era mais poluído do mundo, né? Foi em 85. Ela foi decidida agora em 2016. E eu me lembro que eu estive naquele encontro, que eu até falei sobre isso, foi na PUC, né? E conheci o marido da Daniele Moreira, que é advogado. E ele falou assim, eu esqueci o nome dele agora. Oscar, ele falou assim, olha, eu sou advogado de uma empresa, podia fazer mediação? Não, estamos lá, tem até tudo assim. E ele falou, vou lá, estava reunindo, e eu sei que eles estavam conversando, caminhando bem, daí o juiz lá de Cubatão entrou em férias, veio outro juiz, deu uma sentença, condenou tudo. Então, acabou. Agora, já estão há 2 anos para citar as empresas. Vai levar mais 40 anos, né, Então, vocês vejam a dificuldade que o judiciário não tem condições, não é capacitado. Então, através desses novos meios, a gente vai ter condições. Eu cito alguns casos aqui, só para a gente pensar tudo assim. Eu tinha citado a experiência de Minas Gerais, né, mas foi ao vivo aqui com o doutor Germano. Mas quem vem fazendo um trabalho muito bonito é a desembargadora Consuelo Yoshida, do TRF3 federal. Ela faz um trabalho maravilhoso. E ela recebe o processo, ela converte o julgamento, não é converte em diligência, ela recebe, quando ela, como relatora, lá no TRF, ela fala com o juiz da comarca, faz uma designação para ele fazer mediação. E tem tido muito sucesso. E tem alguns casos que, se ela não fizesse isso, só rapidamente, é o caso, não sei se você conhece, do mexilhão dourado, que aquilo não tinha jeito, solução. Se jogava o produto químico, matava os peixes, fizesse isso, então não tinha solução. Ela solucionou através da mediação. E vários outros casos. Vou dar um outro exemplo que o doutor Humberto falou a respeito das ações individuais aqui. Quando houve aquele grande incêndio na cidade de Santos, da Ultracargo, um incêndio que durou mais de uma semana, um perigo tremendo que houve aquilo lá, o juiz falou assim,
Me ligou um juiz de Santos, falou, doutor Gilberto, eu ouvi dizer que vão entrar com umas ações, tem 700 pescadores que vão entrar com ação e danos morais, ambiental, tal, uma coisa assim. Bom, daí eu falei, vai parar a vara, né? Ele falou assim, senhor topa? Eu falei, não, eu pego a câmera, só você mandar para lá. Mas entraram com a ação, naquele inteirinho. Era um advogado de fora, como já tinha entrado num caso de pescadores que foi lá da Bahia, lá do Paraná. Bom, isso aí. Essas ações estão tudo paradas. E fizeram um acordo das empresas, porque teve prejuízo dos navios que ficaram parados, eles entraram iam entrar com a ação contra a Ultracargo, que era empresa, e mais os moradores que moravam ali, precisaram sair, tudo assim, esses daí já solucionou tudo, já fizeram acordo através da mediação. E ficaram as individuais lá, até citar, até fazer tudo aquilo. Então, mostra essa importância. Na parte, eu tinha anotado aqui, a mediação na esfera administrativa, que vem sendo feita já, foi bem debatida pelo Germano e o Caio, a respeito da parte administrativa, a mediação, tudo assim. São Paulo fez na Secretaria do Meio Ambiente, fez, e com muito sucesso, a questão das multas, tudo estão discutindo, e eu via isso, porque até eu fui um grande incentivador, porque foi feito um convênio do Tribunal de Justiça com a Secretaria do Meio Ambiente para capacitar as pessoas. E eu participei de tudo isso aí, porque quando eu fui corregedor, eu peguei os dados da Secretaria do Meio Ambiente, as multas prescreviam na própria Secretaria, porque eram tantas, tinha aquele procedimento, intima, tal, prescreviam ali. E, no Judiciário, o número de ações executivos fiscais só sobre multa ambiental era uma coisa tremenda, e também prescrevia. Então, aquilo levava à impunidade. Então, é uma resolução que agora o ministro também adotou, porque ele já teve a experiência lá na Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, foi isso aí. Eu ia fazer uma relação aqui grande dos casos que já vem sendo, a lei de regularização fundiária fala, todos os problemas aqui foram discutidos, porque tem alguns municípios que não têm preparação, gente preparada para fazer a mediação, isso é importante. Agora, eu tenho sugerido, até escrevi já sobre o papel da universidade na mediação, nesses casos, que pode ajudar bastante, principalmente nesses municípios pequenos, e preparar. Só voltando um pouquinho, São Paulo, já há algum tempo, não era questão ambiental, mas era só mediação, teve um prefeito, não me lembro qual foi, ele criou casas de mediação. Quer dizer, uma beleza, em todo bairro tinha uma casa de mediação. Ele pôs guarda civil. Não estou criticando os guardas civis, não tinham preparo para fazer a mediação. Então, chegar lá, tem acordo, não tem acordo, tem acordo, não tem acordo, e acabava. Então, não deu certo. Então, tem que ter aquela preparação, e na área ambiental, uma preparação também da questão ambiental e as técnicas da mediação. Então, são as questões. E, concluindo, eu queria só ratificar o que o Adalberto, que eu acompanho o Adalberto, e como eu falei, desde que ele inaugurou a vara, a gente estava lutando aí no começo da lei dos crimes ambientais, né? Nós tivemos várias vezes em Manaus, e a gente via, eu falo assim, dessas questões, até eu lembro que eu levei uma vez um juiz, que hoje é desembargador, o Roberto Maia, né? E o Adalberto nos levou para fazer um passeio lá, Encontro das Águas, lá, e nós paramos lá num lugarzinho, num barzinho, e tinha, dentro do barzinho, aqui na beira do rio, tinha uma anta andando, e tinha uma menininha com um bicho preguiça, que era a bonequinha dela. Daí eu falei para o Maia, que esse juiz, falei assim, Maia, você está com a carteira de juiz? Ele, por quê? Assim, prende o homem. Ele, como prende? Prende é crime ambiental. Não está aqui assim. Mas, doutor, não prende? Lembra que ele ficou todo envergonhado, ficou assim. Falei, os absurdos, né? Então, se a pessoa não conhece, essa parte. E o trabalho que o Adalberto fez
fez e está fazendo é de uma importância tremenda. Ele sempre me mandava as decisões, agora você não tem mandado mais. O correio ficou mais caro, ele não manda. Assim, então, tem decisões interessantíssimas, assim. Mas é a questão da mediação penal ambiental. A questão da justiça restaurativa. Você reúne, assim, que já vem sendo implementada, e você dá. E finalmente, é lutar pelas varas ambientais com competência civil, penal e administrativa, porque daí não há esses confrontos que arquiva a parte administrativa, o civil, penal, tal. Então não há esses confrontos e vai um juiz especializado. Infelizmente, o Elton é do judiciário, ele conhece bem, quem é do judiciário conhece bem, é complicado, né? Você quer umas coisas criar. Eu criei propus a criação de câmara, foi aprovado, está lá. Agora, propus a criação de vara, daí eu saí da corregedoria, não consegui, daí foi o Nalini, quando ele era presidente, ele falou assim, Gilberto, você pode me ajudar? Criar a vara? Eu falei, bom, seu presidente, você não consegue? E não conseguiu até hoje. Então, é complicado, eu não entendo assim, mas é muito importante que vai pegar uma pessoa especialista, vai ter um corpo técnico e vai ser muito importante aquilo que, novamente, eu notei que o doutor Humberto falou, assim, vai criando já uma linha, uma jurisprudência, fica um decide de um jeito, outro decide de outro, uma vara. Então, são essas as questões que eu trago para vocês, para meditação, mas dizer da importância e que a gente tem que ir lutando. Já acertamos com o doutor Germano um encontro em São Paulo com o secretário do Meio Ambiente para pegar o judiciário para implantar esse convênio, acho que para passar para os outros estados. São as considerações. Eu agradeço muito aqui a oportunidade de estar aqui com vocês, conversar com o Elton, matar a saudade, e estou à disposição em São Paulo, na Câmara. Pode ir lá a qualquer hora, porque processo não entra, eu vou lá toda semana e fico tomando café, esperando a mediação. Então, fazer companhia, bater um papo lá. Então, obrigado.